Imagina a seguinte situação comigo. Você está visitando um cliente e você fez a pesquisa, a gente sabe que esse cliente ele torce para o teu time, vamos supor aqui, para o Internacional, certo? E você está lá na frente daquele cliente, conversando, e de repente você fala assim para ele, assim, seu Carlos, o Inter não jogou bem ontem, né, cara? Aquele zagueiro lá, cara, só fez cagada. E ele vai olhar assim, é verdade, cara, sim. Daí você tá conversando com ele e você fala assim, mas aquela hora que ele cobrou o escanteio lá, cara, podia ter feito aquele gol de cabeça, não é verdade, seu Carlos? Ele vai dizer, caraca, velho, é verdade, sim, Vinícius. Daí depois você tá conversando com ele e fala assim, seu Carlos, eu tava lendo aqui sobre a reforma tributária que vai ter no nosso país e as empresas que nem a sua, optante do Simples Nacional, vão ser muito beneficiadas com isso, com relação ao PIS e COFINS, a alíquota elevada. E ele, verdade, Vinícius. Bom, o que eu quero te falar com isso? Eu trouxe assuntos aqui, futebol, trouxe reforma tributária, assuntos que na minha pesquisa e no meu tino comercial são importantes para aquele cliente, no sentido de que ele conhece um pouco. E eu trouxe esses assuntos para estabelecer uma conexão, para fazer o rapport, para que de fato pudéssemos estar no mesmo estado. E eu quero que você observe. Eu fiz 3 perguntas sobre o zagueiro, depois sobre a cobrança de escanteio, depois sobre a reforma tributária. E a resposta foi unânime nas 3. O cliente respondeu sim, Vinícius. Claro! Depois ele respondeu sim, Vinícius. Ou seja, tem pesquisas que vão dizer que se você começa uma relação com o cliente, fazendo perguntas com que ele responda sim já no início, ele vai estar familiarizado contigo, naquela conversa, naquele pitch, naquela narrativa, de estar respondendo sim para você. Então quando você for evoluindo em perguntas mais sobre o teu negócio, modelando ele e conduzindo ele para um fechamento, para uma compra, para uma qualificação, a tendência é que ele responda sim, porque ele começou uma relação boa contigo respondendo sim. Então a técnica hoje é, quando você for começar uma conversa com o teu cliente, traga perguntas que ele vai responder sim. Uma que ele se sinta bem, porque é tão bom responder sim, é tão bom concordar, é ruim discordar, é ruim estar falando não, no sentido ruim da conexão. Então veja, conecte com o teu cliente com o sim. Faça perguntas que tenham sentido para ele e que tenham sentido para você também e que a resposta dele seja sim. Você pode ter certeza, ele vai se familiarizar com esse sim, este início de 3, 4 perguntas, e no decorrer da conversa, você com a habilidade de vender, de persuadir ele, de conduzir ele, vai ouvir muito mais sim dos teus clientes, porque você começou fazendo perguntas que as respostas foram sim. Um forte abraço.